Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A maneira que nós vivemos hoje, as facilidades que nós temos, faz qualquer um de nós ter mais conforto que qualquer um rei que vivia na Idade Média. Nós temos coisas que há poucos séculos atrás ninguém imaginava que poderia existir. A tecnologia, a vida moderna, de fato trazem confortos que mudam a nossa rotina e às vezes a gente nem percebe como elas fazem diferença. Por exemplo, a eletricidade. A luz elétrica mudou a nossa forma de viver. Por causa da luz elétrica, a gente pode fazer eventos à noite, porque a gente consegue iluminar esse local. A gente consegue andar pelas ruas com mais segurança. A gente pode ficar acordado até mais tarde sem nenhum problema, porque não dependemos mais do sol para ter luz. A gente aperta um botão e a luz está lá. Estamos tão habituados com a luz que a gente nem percebe a sua importância. A gente percebe quando falta. Está de noite e falta luz, a gente até fica meio perdido. E agora? Para onde eu vou? Aquele breu, aquela escuridão, a gente fica meio sem saber o que fazer. E quando isso acontece, quando a gente fica na total escuridão, o que a gente procura? Qual é a primeira coisa que a gente procura? Uma vela, um isqueiro, um fósforo, uma lanterna. Hoje até fácil, o celular já tem lanterna, Então pronto, já é alguma luz. Quando a gente fica na escuridão, a primeira coisa que a gente faz é procurar uma luz, é buscar uma luz, para poder de novo se sentir seguros e orientados em meio à escuridão. E nessas horas a gente percebe como a luz é importante. Luz é vida. A luz mexe com a gente muito mais do que a gente imagina. Tanto é que nesses dias de inverno mais nublados, chuvosos, as pessoas tendem a ficar mais tristes, depressivas, desanimadas, do que no verão, com longos dias de claridade. Uma casa bem iluminada é mais alegre que uma casa com poucas janelas e mais escura. A luz mexe com a gente, mexe com os nossos sentimentos, com os nossos sentidos. Nós precisamos da luz muito mais do que a gente imagina. A luz é a nossa vida, ela ilumina o caminho. A luz faz toda a diferença, ainda mais quando estamos na escuridão. Quando a gente está no escuro, a gente se sente fraco. O escuro nos intimida, nos deixa inseguros, perdidos. Só tem uma coisa que é bom, que a escuridão é boa para quem quer fazer a coisa errada. Para quem quer fazer as coisas erradas, aí a escuridão ajuda. Quem quer roubar, quem quer fazer o que não deve, a escuridão ajuda a esconder. Tanto que essas pessoas fogem da luz. Elas não querem ficar no claro, elas preferem o escuro para fazer aquilo que não presta. Já quem gosta de fazer o que é certo prefere a luz, prefere a claridade, prefere a luz que guia e orienta e dá vida. E hoje, com a tecnologia, com tudo que nós temos luz em tudo que é lugar. É fácil a gente ter luz, mas nós temos que ter cuidado, porque nem toda luz te leva para o lugar certo. E eu não estou falando aqui de lâmpadas,
Assim como o brilho de uma luz orienta a nossa vida, tem muitas coisas hoje neste mundo, na verdade sempre existiu, que tentam fazer a mesma coisa, orientar a nossa vida, ser a luz que nos conduz. Porque quando a gente passa por problemas, por sofrimentos, por dificuldades, quando bate o medo, a culpa, as preocupações, as dores, as pessoas tendem a buscar algo para se agarrar, algo que lhe dê esperança, algo que lhe motive a seguir em frente, uma luz. Até se diz isso, né? Muitas pessoas dizem: Deus, eu estou perdido, me dá uma luz. Me dá uma direção. E muitas luzes brilham aí tentando nos dar direções, mas nem sempre para o lugar correto. Um exemplo disso é o povo de Israel. Na época do profeta Isaías, o povo havia se dividido em 2 reinos: reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. O país que já foi um só, agora era 2. As 12 tribos que já estiveram unidas agora estão separadas: 10 tribos ao norte, 2 ao sul. Enfrentamentos e lutas e guerras acontecem entre as próprias tribos, entre o próprio povo de Israel. Deus foi esquecido, a sua palavra foi cada vez mais deixada de lado. Os cultos a outros deuses começaram a tomar conta das cidades. Nos lugares mais altos, nos altos dos montes, eram construídos templos e altares a esses deuses, onde os cultos havia tudo que não presta. Quando eu falo tudo que não presta, é o que não presta mesmo. Além da indecência e imoralidade desses cultos, até mesmo crianças eram sacrificadas por causa desses deuses. Ritos diabólicos e perversos. E o povo de Israel começou a ir para o lado desses deuses e esquecer o seu Deus. Parece que a palavra de Deus já não cativava mais. Aquela história de ir lá, pedir perdão de pecados, levar um cordeiro, ofertar, isso não estava mais, parece que não fazia mais sentido. Era melhor buscar, parece que outra luz, parecida mais bonita, mais colorida, mais vibrante, mais animada, mais interessante, que trazia uma palavra que atiçava o coração, palavra que eles gostavam de ouvir, enquanto Deus falava em arrependimento, em mudança de vida. Mas essa palavra eles não queriam ouvir. E por causa da sua falta de fé, por causa dos seus pecados, Deus permite que os inimigos venham e tomem Israel, e depois tomem Judá. Poucos anos depois de proferir essas palavras de Isaías, o reino do norte, Israel, é tomado pela Síria. E quando ele escreveu esse texto, Naftali e Zebulon, 2 tribos, já tinham sido tomadas pelos assírios. Seus moradores foram mortos, outros tantos escravizados. Era tempo de medo, de preocupação, de incerteza, era tempo de trevas, literalmente. O povo esperava que Deus livrasse eles dos inimigos. Não entendiam o que estava acontecendo. Não conseguiam saber, não conseguiam perceber que tudo que estava acontecendo era porque eles tinham se afastado de Deus. Porque eles abandonaram o seu Senhor e preferiram o pecado. Preferiram os outros deuses.
E quando os profetas de Deus eram enviados, eles não ouviam, eles apedrejavam, eles matavam os profetas, ao invés de se arrepender dos seus pecados. Seguiram a luz errada, o caminho errado. Fizeram a sua peregrinação para o pecado, para o mal, para a escuridão, onde só encontraram mais dor e sofrimento. E mesmo assim, Deus continua amando este povo. E Deus traz a eles uma palavra de vida e esperança. Se as pessoas iam aos altos do monte adorar os deuses pagãos, Deus diz que todas as pessoas de todas as nações seriam levadas ao templo do Senhor, o templo que será elevado acima dos montes, não em cima, mas acima dos montes, e que não haveria mais guerras, apenas paz. E a palavra do profeta no versículo 5 do capítulo 2 diz: venham à casa de Jacó, venham, ó casa de Jacó, e andemos nas luzes do Senhor. Acontece que o templo que Isaías se referia, esse templo construído acima dos montes, não era um prédio físico, e nem uma alusão ao templo que Salomão construiu em Sião, no Monte Sião, em Jerusalém. Não. O templo levado sobre os montes, que Deus elevaria para que todos andassem na luz, não era feito de pedras, não tinha paredes, nem telhado. Era um templo feito de madeira, 2 tábuas, e nela Jesus pregado. 7 séculos depois dessa profecia ser dada, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, saudado por capas e ramos. O povo cantava hosanas, e era esse o templo elevado que Isaías estava falando. Jesus é a luz de Deus, é a luz verdadeira, é a luz que traz esperança ao coração, é a luz que não falha e não falta. É a luz que orienta a vida, que traz alegria, que rompe a escuridão das trevas do pecado. Jesus é a luz da vida. Muitos não entenderam, muitos não entendem, muitos não confiam, muitos não querem esta luz. Porque assim como aconteceu no tempo de Israel, no tempo do profeta Isaías, acontece também hoje. As pessoas que viviam naquela situação, inimigos vindo, desolação, corrupção, injustiça, tudo dando errado, eles queriam uma solução imediata, eles queriam que alguém viesse e resolvesse o problema deles. Mas nós somos assim. A gente age como criança, a gente cria confusão e quer que os outros resolvam. E a criança, quando se cria seus problemas, ela corre para o pai, para a mãe: mãe, olha o teu problema aqui, resolve para mim. A gente faz a mesma coisa, a gente cria nossos problemas, a gente se mete em confusão por causa do pecado, depois a gente corre para Deus querendo que Deus resolva a situação. O que Israel vivia era culpa dele mesmo, da sua maldade, dos seus pecados. E se hoje o nosso mundo tem tanto problema, tem tanta dificuldade, tem tanta miséria, tem tanta violência, é por culpa de nós mesmos, dos nossos próprios pecados. Israel queria que Deus viesse e resolvesse a situação e mudasse as coisas do dia para a noite, e hoje a gente continua querendo de novo esse mesmo Deus solucionador de problemas, e tem muita igreja por aí vendendo um Deus solucionador de problemas. As pessoas não querem aceitar as consequências dos seus erros, não reconhecem a autoridade de Deus e nem como Ele pensa ou funciona. As
Pessoas buscam orientar sua vida pela luz dos seus sentimentos, das suas escolhas, das suas causas, das suas ideologias, das suas virtudes, das suas boas ações, das suas superstições, crendices. Seguem aquilo que querem ouvir. Com Deus não é assim. A luz de Deus é a luz que nos orienta, traz paz, traz esperança, traz vida. Só que a luz de Deus é uma luz forte. O que acontece quando a gente está no escuro e se depara com uma luz forte? Machuca as vistas, dói os olhos, aquele clarão. A gente fica meio cego por um tempo, até o olho se acostumar com a luz forte quando a gente sai da escuridão. E esse incômodo é o incômodo que a palavra de Deus traz ao nosso coração quando a luz de Deus brilha sobre nós. É o incômodo do pecado que ela revela, que ela mostra, dizendo para nós que é preciso mudar, que é preciso se arrepender, que é preciso fazer as coisas diferente. E para aquele que persiste e enfrenta essa luz, enfrenta os seus pecados, se arrepende e confia nela, em pouco tempo a visão se acostuma. E você vai enxergar claramente que atrás dessa palavra que mostra o teu pecado há um Deus de amor que enviou o seu Filho a este mundo para morrer por nós na cruz e nos dar uma nova vida que só aquele que tem fé consegue entender. A luz de Deus, a luz de Jesus é a luz de perdão, de esperança, de paz, de consolo para os dias mais escuros da vida. Deus é o Deus que nos guia, como diz Davi no Salmo 23, quando a gente atravessa o vale da sombra da morte. Jesus não vai vir a este mundo para mudar as coisas que acontecem ao nosso redor. Ele até pode, mas isso não é o essencial. O essencial é que nós confiemos nele, apesar das circunstâncias, que nós confiemos nele mesmo quando as coisas não saem do modo como nós acreditamos que elas deveriam ser. Crer em Deus e pedir que Ele cure e ficar curado, crer assim em Deus é muito fácil. Crer em Deus quando você pede uma cura e ela não vem e você continua crendo. Crer em Deus e pedir que Ele nos livre dos nossos problemas e os problemas desaparecer, aí é fácil crer em Deus. Mas crer em Deus quando você está no meio dos problemas e ora e nada acontece e você continua crendo em Deus, aí é fé. De saber que há um Deus ao teu lado, apesar das circunstâncias, um Deus que não prometeu mudar nada na nossa vida aqui nesse mundo. Onde está uma promessa de Deus dizendo: creia em mim, você nunca vai ficar doente, não vai ter problema, não vai ter dívida, não vai ter nada na tua vida de mal. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu não encontrei essa passagem. Agora, passagens que diz que Deus vai te dar esperança e paz, muitas. Força no meio das tribulações, tem muitas. Que Deus é orientação quando passamos pelos problemas da vida, não faltam passagens que falam sobre isso. E a grande esperança do cristão não está colocada nas coisas que nós vemos e vivenciamos neste mundo, mas naquilo que ainda está por vir, na pátria celeste, aonde brilha a luz de Deus eternamente. Jesus veio a este mundo no Natal para mudar a nossa vida eterna, para mudar o nosso destino eterno, para que essa certeza de que Ele é perdão, vida, consolo e salvação nos confortem e nos ajude a enfrentar as dificuldades da vida deste mundo, que não são poucas. A morte, o mal, tudo já foi vencido. E viver com essa certeza nos torna neste mundo como peregrinos, não andarinhos,
Sabe qual é a diferença do peregrino para o andarilho? Os dois caminham. O andarilho não sabe para onde vai. O peregrino sabe qual é o seu destino. Nós andamos nesse mundo como peregrinos, indo em direção à luz, que é o Cristo. E nós vamos enfrentar decepções, injustiças, incertezas, maldades, violência, corrupção. O andarilho, quando a coisa está ruim ali, ele vai para outro lugar. O peregrino, ele segue o seu caminho, porque ele sabe para onde vai. O peregrino segue o seu caminho porque o seu coração está orientado. Ele há um destino, ele sabe o que o aguarda, ele sabe qual luz seguir. Cristo é a nossa luz, luz que brilhou nesse mundo na manjedoura de Belém. Cristo é a nossa luz, aquele que entrou montado no jumentinho em Jerusalém. Cristo é a nossa luz, é o templo levado acima de todos os montes, para a qual se voltam todas as tribos, raças e nações, porque Ele é a luz da esperança, a luz da salvação. Enquanto estivermos aqui neste mundo, somos peregrinos dessa luz, caminhando com fé em direção àquele que já venceu as injustiças, as dores, os medos, as culpas desse mundo, para nos dar o lar eterno. Que Cristo seja a nossa luz, a luz da nossa vida, a luz que dá sentido à nossa existência, a luz que vence o medo e a sombra de toda a morte, e que nós possamos, como peregrinos de Cristo neste mundo, caminhar alegres em direção à sua luz, pois caminhamos alegres junto àquele que vem em nome do Senhor, que veio nos salvar, que veio nos dar a sua paz e iluminar o nosso coração com o seu amor. A Ele seja toda a honra, toda a glória e o domínio para todo sempre. Hosana ao Filho de Davi. Amém.